bem antes do dilúvio, antes do mundo como conhecemos. Existiu uma era que os textos antigos descrevem como caótica, misteriosa e profundamente espiritual. Foi nesse período que viveu Enoque, um homem comum na aparência, mas absolutamente extraordinário em seu destino. Enoque era o 7º descendente de Adão. Ele nasceu numa geração marcada pela corrupção, pela violência e por acontecimentos que a própria Bíblia descreve apenas de forma fragmentada. Enquanto a humanidade se afastava cada vez mais de Deus, Enoque fazia o caminho oposto. Os textos dizem que ele andava com Deus, uma expressão rara, usada para indicar uma comunhão tão profunda e constante que era diferente de tudo que se via naquela época. Mas algo estava prestes a mudar ao redor de Enoque. Segundo tradições antigas, aquele período foi marcado pela presença de seres que não pertenciam totalmente à terra. O livro de Gênesis, no capítulo 6, faz uma breve e inquietante menção aos chamados filhos de Deus, que observaram as filhas dos homens e desceram até elas. Essa simples frase esconde um dos maiores mistérios de toda a história bíblica. E para entender o que aconteceu a seguir, precisamos olhar para um texto que, apesar de não estar na Bíblia, foi amplamente lido nos primeiros séculos do cristianismo, o livro de Enoque. Este livro, preservado fora do cânon tradicional, afirma que esses seres eram anjos, conhecidos como vigilantes. Eles teriam quebrado uma lei celestial ao descer à terra e interferir diretamente na humanidade. Segundo o texto, esses anjos ensinaram aos homens segredos proibidos, a metalurgia avançada para criar armas, a astrologia, encantamentos e conhecimentos que, segundo os escritos, o ser humano não estava preparado para receber. O resultado dessa interferência foi simplesmente devastador. A terra passou a ser dominada pela violência. E dessas uniões proibidas entre os anjos e as mulheres teriam surgido gigantes, seres de tamanho e força descomunais, descritos como destruidores insaciáveis que consumiam os recursos do planeta e até mesmo se voltavam contra os próprios homens. O clamor da humanidade oprimida teria chegado aos céus, e foi exatamente nesse contexto que Enoque foi escolhido. Diferente dos profetas tradicionais que receberam apenas visões, Enoque teria sido levado fisicamente para além da terra. Os textos descrevem sua ascensão como uma travessia por diferentes níveis do céu, cada um mais estranho e aterrador que o anterior. Enoque relata ter visto lugares onde o tempo não existia, onde o silêncio era absoluto e onde seres luminosos observavam tudo o que acontecia no universo. Em uma dessas regiões celestiais, ele teria visto prisões espirituais, lugares destinados aos anjos que se rebelaram. Ele descreve seres poderosos, antes gloriosos, agora acorrentados em trevas, aguardando o dia do julgamento. Segundo os escritos, esses anjos caídos, ao verem Enoque, um simples mortal, ali, imploraram para que ele intercedesse por eles diante de Deus. Mas a resposta foi clara e definitiva. Para eles, não haveria perdão. A decisão deles havia sido selada. Além de testemunhar o destino dos anjos rebeldes, Enoque também teria recebido revelações sobre o futuro da humanidade. Ele descreve eventos catastróficos, julgamentos globais, a purificação da terra através do dilúvio e o surgimento de um reino final, governado pela justiça divina. Muitos estudiosos acreditam que essas descrições influenciaram diretamente textos posteriores, incluindo passagens do livro de Daniel e até mesmo o livro do Apocalipse. Mas o mais perturbador não é apenas o que Enoque viu, é o que aconteceu com ele depois. A Bíblia, no livro de Gênesis, diz simplesmente que Enoque andou com Deus.
e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu, não houve sepultura, não houve um funeral ou uma despedida. Ele simplesmente desapareceu da face da terra, levado por Deus. O que isso realmente significa? O que aconteceu com Enoque? As teorias são fascinantes. Alguns acreditam que Enoque foi transformado em algo além de um ser humano, tornando-se um escriba celestial, talvez o anjo Metatron, responsável por registrar todos os atos da humanidade e dos anjos nos livros celestiais. Outros acreditam que ele permanece vivo em algum lugar além da nossa compreensão, aguardando um momento específico da história para retornar, talvez como uma das duas testemunhas do Apocalipse. E há ainda teorias que sugerem algo ainda mais intrigante. O conhecimento revelado a Enoque era perigoso demais para ser amplamente divulgado. Isso explicaria por que seu livro, apesar de ser citado no Novo Testamento, foi rejeitado por grande parte das tradições religiosas e não foi incluído no cânon bíblico da maioria das igrejas. A ideia é que as revelações sobre os anjos, a criação dos gigantes e os segredos do universo poderiam desestabilizar a fé e a ordem social. Curiosamente, a Epístola de Judas, no Novo Testamento, faz uma menção direta a Enoque, citando uma de suas profecias sobre o julgamento final. Isso levanta uma pergunta extremamente inquietante. Se os primeiros cristãos e apóstolos conheciam e até citavam os escritos de Enoque, por que eles foram, em grande parte, removidos e esquecidos? Será que a história de Enoque revela uma camada da realidade espiritual que fomos instruídos a ignorar? Para alguns, Enoque foi o homem que tocou o céu, a prova de que uma comunhão íntima com o Criador pode transcender as leis da vida e da morte. Para outros, ele foi a testemunha de segredos cósmicos que a humanidade simplesmente não estava e talvez ainda não esteja pronta para aceitar. E para muitos, sua história ainda não terminou. O silêncio em torno de Enoque pode ser, no final das contas, mais assustador do que qualquer resposta, porque talvez alguns mistérios não tenham sido escondidos para nos proteger, mas sim para nos impedir de descobrir até onde a verdade realmente vai. A história de Enoque nos força a questionar os limites do nosso mundo e a natureza da realidade. Ele permanece como uma figura enigmática, um homem que caminhou tão perto de Deus que a terra não pôde mais contê-lo. A sua jornada continua a fascinar e a intrigar todos que ousam olhar para os céus e se perguntar o que realmente existe além das estrelas. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho em um dos maiores mistérios da história antiga, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!